Pronto, estamos online. Vamos ver se o povo chegar. Salve, salve, gente linda. Deixa eu ver se eu tô com volume aqui. Ok. Fábio Mimoso. Vou colocar aqui que hoje o papo é com Alexandre Borim. Esse mimosão aí de Porto Alegre. Deixa eu botar aqui. Diz o Instagram que está chamando as pessoas que estão online, então eu espero que as pessoas vejam. Eu vou deixar registrado o serviço aqui antes do povo entrar, só para ter registrado depois lá no IGTV. Então, para você que está assistindo no IGTV, que vai assistir no futuro esse vídeo no IGTV, esse é um projeto que foi aprovado na Lei de Incentivo, na Lei Aldir Blanc, aqui de Bagé, chama Papo de Teatro na Live, onde eu entrevisto, troco ideia, converso, falo de teatro, de cinema, de carreira, com bagéenses que começaram suas carreiras artísticas aqui em Bagé e estão espalhados pelo mundo, espalhados pelo Brasil, em especial nessa primeira temporada. Hoje o convidado é o Alexandre Borim. Tô dando uns minutinhos aqui. Anne, querida, Maia, meu amor, para as pessoas entrarem, para as pessoas chegarem, para a gente trocar essa ideia. Tem minhas perguntinhas aqui já no caderninho. Eu sou das antigas, então eu boto tudo aqui no caderninho para não me perder. Se vocês querem compartilhar essa live com alguém, bota aqui no cantinho, compartilhem com os amigos, chamem os amigos para assistir. Vai ser 1 hora de papo com o Borim. Vamos dar esses minutinhos iniciais aí para esse povo entrar. Hoje o cenário é novo aqui. Ué? Voltou. Deixa eu ver como é que tá essa internet aqui. Tudo certo. Não sei se eu não cliquei em alguma coisa. Natália Lavrati! Todos me escutam bem? Quem é que entrou ali? Borim Antunes, Creative 321, ótimo. Vamos ver. É isso então, vou chamar o Borim, já dei o serviço. Para quem não conhece, depois dá uma catada lá no GTV sobre esse projeto. Tá? Essa já é a 4ª entrevista, a penúltima entrevista que eu vou fazer com os bagenses que estão espalhados pelo Brasil. Eu acho que eu vou abrir a porta, talvez a minha internet esteja meio, né? Eu tenho 2 portas aqui, deixa eu ver se não é isso. Aqui, acho que agora vai, hein? Até correu um arzinho, que maravilha aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, vou chamar aqui o queridão do Borim e vamos bater esse papo. Estão bem? Vocês estão aí, estão me escutando direitinho? Dali, mimoso! E aí, Tom? Agora não estou mais só. Estamos ornando, mas olha, parece que eu combinei com todos os convidados. Estamos ornando, ó. Tô com umas florzinhas aqui. E aí, Bagé, tudo bem, querido? Eu acho, né? Deixa eu ver, melhorou aqui? Aí. Melhorou, né? Tá ótimo. Tom, como é que Gladys Borim tá entrando a família, e é bom, hein? Mãe, né? Minha família, mãe, aquela coisa. Oi, mãe. Oi, mana. Estão tudo lá embaixo. Alexandre, então, eu dei o serviço aqui já para deixar registrado no IGTV, que esse é um papo que eu tô fazendo com vários bageenses e tô adorando esse lance para conhecer, né, os bageenses que estão espalhados pelo país todo, né? E é engraçado, todo bageense que sai de Bagé, a gente chama de Bagé, mas tu é o único que chamam de Bagé e que eu chamo de Bagé. Pois Tanto é. que tava no meu celular lá, o Bagé, eu não achava o Alexandre Borim. Eu até brinquei contigo, né? Até Gente, eu tenho o telefone dele, mas onde é que tá? Mas eu acho ótimo, eu gosto, acho muito legal quando me chamam de Bagé. Eu adoro também, né? Eu Quer acho dizer muito também que legal. essa live, ela é a penúltima live do projeto, e pra mim é uma live para lá de especial, porque
Faz 5 dias que eu positivei para o Covid, então estou fazendo Mentira! uma live com o Covid. Meu Deus, como é que tá? Tô bem, tô bem, tô bem. Os primeiros dias foram ruins, mas estou bem, estou aqui no meu quarto. Foi super encerrado, assim. Eu recebo comida por uma Super bom, janelinha, super quase como bom. um maluco, mas tá tudo certo. O médico tá Cara, que acompanhando por viagem, né? WhatsApp ali. Muito louco, muito louco. Fiz E todos os espero que exames, tá bem tudo logo, vai certo. ficar bem logo, mas deve ser um pepino, assim, né? Que viagens que a gente tá passando, né? É um E cagaço, eu só cagaço bem imagino. dado. Sim, sim, para todo mundo. Pra quem passou, pra quem não passou, né? Mas pra quem tá passando ainda, mais ainda, né? Mas vai ficar bem logo, vai Ó, ficar pra letra isso. teu pai tá aí também, viu? A Ah, dona pai tá Gladys tá ali. dizendo ali. Oi, pai, tá? Ah, Um beijo pra ele, senão fica com ciúmes. Oi, pai, beijo. então, Alexandre, quero que tu conte pra mim, Bagé, O um Bagé. pouco dessa tua trajetória. Como é que tu começou aqui em Bagé? Porque a gente vem conversando com os outros bagienses e todos tiveram algumas experiências super interessantes para uma outra época de Bagé. Parece que é uma Bagé que nem existe mais, assim. Todos em especial ou foram oriundos ali do Imba, que começaram com a dança, ou ali da Odessa Macedo, ou de iniciativas dentro das escolas de Bagé, tanto o Justino Quintana quanto o estadual. Então, o que me parece que é muito bonito, ou pelo menos que era muito bonito aqui em Bagé, eram iniciativas de lugares completamente diferentes, e o mais maluco, nenhum relacionados ao município, nenhum com verba municipal, ou estadual, ou federal, todos Independentes. particular, independentes ou ação de algum professor que era apaixonado por teatro, Uhum. né? Não de formação, assim, de paixão. Então, e isso motivou tu, o mestre hoje, o Rafa doutorando, a Tati lá no Rio trabalhando lá em São Paulo trabalhando com teatro, o Natália, Pedro no querida. Rio, o povo espalhado fazendo teatro por tudo que é lado e Sim. estudando, tanto dentro quanto fora da academia, e começaram desses lugares. Para mim é lindo, mas só que parece que é de uma Bagé completamente diferente. Eu quero saber da tua história. Onde tu começou, onde foram os primeiros, quem foram as pessoas que deram aquele. Botaram esse vírus bom na gente pra gente nunca mais largar. E como é que tu foi Sim. parar aí em Porto Alegre, virar mestre? É. Conta pra Bom, mim. é engraçado esse título de mestre, né? Porque fica aquela coisa assim, mestre, mas né. Baton, assim, comigo não foi diferente. Eu peguei uma período em Bagé, uma leva assim de uma pequena efervescência ainda, porque agora eu não sei como é que tá, porque depois eu fui construindo meu trabalho, né, em Porto Alegre. Hoje eu tô morando em Porto Alegre, moro lá, então eu fui construindo lá. Mas eu acho que eu peguei também uma parte dessa efervescência toda, né, de grupos, de criação, de oficina, de gente querendo montar espetáculos. E eu comecei a fazer teatro em 2005, se eu não me engano. 2005 foi. Foi com a Dilce, Helena e com o Vladimir que eu comecei no teatro. Mas é louco pensar que quando a gente começa no teatro, né? Porque eu acho que eu conheci o teatro, a palavra teatro, né? O que se faz como teatro, eu conheci por aí, 2004, 2005, mas eu fui me dando conta agora quando a gente começa a olhar para trás que a gente já fazia teatro, né? Então aquilo que a gente não entendia como teatro, é, a gente já fazia. Então eu lembro da minha primeira lembrança quando eu tinha uns 7 anos, 7, 8 anos, que era uma apresentação que eu estudei em escola franciscana, né? Durante Ah, sim. boa parte da minha vida, assim. Depois eu fui para a escola Carlos Clube, né? O estadual, conhecido estadual, escola pública. E então eu lembro que quando eu era pequeno, uns 7, 8 anos, tinha uma apresentação de final de ano que tinha, eu acho que era uma freira que fazia o Jesus Cristo, se eu não me engano, era a irmã Terezinha, que fazia o Jesus Cristo sempre, ela sempre fazia assim. E eu lembro que a gente as crianças eram o pessoal do povo, né? Então Jesus partilhava o pão e estava distribuindo para o pessoal do povo. E eu lembro que eu sabia exatamente a minha hora de entrar em cena, né? A minha deixa, né? Para entrar em cena, pegar o meu pãozinho, humildemente, e sair quietinho com o meu pãozinho. E eu não lembro por que cargas d'água eu achei aquilo tão divertido, porque era no ginásio do Espírito Santo da escola, né? Era um ginásio, então tinha as arquibancadas, todo mundo assistindo. E eu lembro da gente entrando, ou era no Salão Verde, agora eu não lembro. Enfim.
Mas eu lembro de tal Jesus Cristo, a irmã Teresinha de Jesus Cristo partilhando os pães, e eu tinha que entrar como esse cara do povo, né? Fica corcunda, né? Vamos ficar corcunda, ficar corcunda. E eu lembro que eu e ele, a gente ficou corcunda, assim, tipo, os pés virados, assim, tipo, dentro. E corcunda. E eram os únicos que entraram assim, diferentes, com os pés corcunda e caminhando. E eram uns bufão, assim, entrando, né? E aí eu peguei aquele pão e eu e ele, a gente começou a comer o pão ali. E eu Ai, lembro de achar muito Jesus. divertido aquilo, porque era assim, que legal, a gente tá se divertindo fazendo isso, sabe? E aí eram as crianças pegando pão, e um pegando pão do outro. Mas foi assim, foi muito rápido, mas pra mim foi, sabe, ficou na memória, assim, um momento de jogo Ai, ali. que Eu lembro ótimo. de ter um momento de jogo e eu dizer assim, caralho, eu quero fazer isso de novo, sabe? Eu acho que ficou E na minha aquela mente, assim, adrenalina, né? aquela adrenalina pegando. Eu acho que eu nem fiquei nervoso, porque quando a gente é muito pequeno, não sei, não lembro, mas eu lembro desse momento, assim, de estar meio que descobrindo algo novo dentro daquele roteiro que me disseram para fazer, né? E era a gente Ai, comendo que pão, maravilha. inventando os personagens, e aí a gente saía. Eu lembro que depois disso eu comecei a ter vontade de fazer isso em outros momentos. Então, no Espírito Santo, na escola, não tinha teatro, não tinha, né, disciplina teatro, um momento que a Uhum. gente pudesse exercitar isso. Mas tinham as apresentações dos trabalhos, né? Então a gente inventava apresentações. Teve a apresentação da escola, acho que era da disciplina de história, que a gente fez uma encenação ao invés de apresentar o trabalho de forma mais tradicional. Então a gente ia dando um jeito. E em 2003, 2004, eu lembro, deixa eu ver, por aí eu fui pro estadual, pro Carlos Clube, né? Meus pais não tinham mais condições de me manter na escola privada, né? Porque era muito caro. E eu também acho que tinha bolsa na época também, tinha parte bolsa e parte não, enfim, tinha alguma coisa ali. Mas e quando eu fui pro Carlos Clube, pro estadual, eu descobri um universo, assim, que era muito legal. Eu me sentia muito melhor, né? Eu gostava das Sim. pessoas, eu me sentia muito melhor lá porque tinha mais diversidade, as pessoas, enfim, eram mais comuns, sabe? Era tipo gente como a gente, assim, fiz mais amigos, foi muito legal. E ali, enfim, escola particular tem aquelas coisas, né? Assim, às vezes é um pouco chato mesmo, Conservador. conservador, exatamente. E aí eu lembro que lá a gente começou a fazer um movimento, exatamente como tu falou. Tinha um professor de literatura, tu conheceu o Giovanni? Não sei. Sim. O Giovanni, ele tinha o final da disciplina dele, era apresentação, né? Tinha que montar um espetáculo, uma E era um peça. notão, porque a disciplina dele era dificílima, então os Era alunos que rateavam dificílimo, davam era vida no dificílimo. teatro. Exato. E aí eu lembro que a gente tinha que montar um espetáculo. E aí se montou um grupo aleatório ali. E o espetáculo foi uma merda, né? Mas assim, processo, o processo foi muito legal. Então, esse processo da gente se reunir na casa dos colegas e tá montando, tá articulando o pensamento, articulando como a gente vai entrar em cena, o que a gente vai ter de cenário, isso era muito gostoso de fazer. E a apresentação, tá, enfim, não foi grande coisa, mas o processo foi muito gostoso. E depois disso ficou aquela vontade, assim, de estar, sabe, continuar fazendo, de exercitar e de levar isso mais a fundo. Teve em Bagé, não sei se tu lembra, a Luzarte, que era uma Uhum. escola que veio, não sei de onde, mas que, enfim, era uma escola particular, né? Assim, um Sim. curso livre, assim, livre não, enfim, um curso. E aí eram 14 globais, tinha aquela coisa toda, aquele apelo todo, né? Tinha a Vera Holtz, que fazia parte do conteúdo programático. Se eu não me engano, tinha. Ai, Stênio Garcia, não lembro, enfim. Eu Era lembro uma que pá dois de amigos global. meus, era uma escola assim, grandona, assim, né? Um curso grandão desses, mas era caro, né? Pra caralho, Pô? na época, assim, era muito caro. E eu queria muito fazer, mas, tipo, como, né? Não tem como, não tem nem coragem de pedir para meus pais, né, pagar esse curso. E tinham dois amigos meus, que é o Rubinho e a Marjorie. A Marjorie, inclusive, fez teatro no DAD, né, depois, que fizeram o Luzarte, a Luzarte. E eu queria muito fazer e tal, não podia, não, né? Fiquei naquela vontade. E aí minha irmã, que é psicóloga, me apresentou a Dilce. Pronto. E aí, pronto. Aí eu comecei a fazer ali no Odessa, com a Dilce, com o Vladimir, e me encontrei, né? Eu curti muito, assim. E o engraçado é que
foi eu nunca me apresentei de fato em Bagé, né, como espetáculo. Eu acho que me apresentei com uma sketch, acho que foi com a Elizabeth, com a Beta. Com a Roberto, sim. Beta, isso. Me apresentei com uma sketch com ela, mas não foi assim um espetáculo onde tive grandes ensaios, ou aquela construção, aquela coisa toda, né? E eu lembro que foi com o Vladimir e com a Dilce que também tinha essa coisa do processo, da descoberta do corpo, do jogo. E era muito gostoso. E foi a primeira leitura de espetáculo, a primeira leitura de texto foi com eles, né? Então, o primeiro texto que eu li de teatro foi do Brecht, foi A Porra! Boa Alma. Porra, Sim, o a Vladimir é Boa Alma apaixonado de por Ser Brecht. Fã. Hã? Ele é apaixonado. Ele tem toda a coleção. Eu já Sim, pedi apaixonado. emprestado. Ele não me empresta. Não Ele tem empresta? toda o Brecht. Todo o Brecht na casa dele. É lindo demais. Ele não empresta pra Mas ninguém. se eu Ele é não me louco por engano, ele Brecht. me emprestou, hein? Se eu não me engano, ele me emprestou. Ah, É. pronto. Agora é Eu briga. tinha, Bom, vou cobrar o Vladimir. quem cobrar dele. E aí eu lembro que eu li aquele texto assim, que era denso, né? Imagina, um piá de Uhum. 16, 15 anos, 16 anos lendo aquilo. Eu não entendia nada quase. Mas eu estava apaixonado pelas imagens, por tudo aquilo que, né, que o texto provocava em mim, assim. E a gente ensaiando e também, mas a gente não chegou a apresentar, mas foi muito gostoso, assim. Eu lembro que ali eu já chegou na época de escolher que curso eu ia fazer na faculdade, né? Eu estava entre biologia e teatro, que eu sempre fui muito ligado em biologia, assim, e eu escolhi teatro. E passei. Uf, E aí entrei, só que aí quando eu entrei eu entrei na URGS, né, no Departamento de Arte Dramática da URGS, em 2007, eu nunca tinha pisado num palco efetivamente, assim, de se apresentar, sabe? E eu entrei assim, "Bah, será que é isso que eu quero, né? Será que eu vou gostar? Será que eu, enfim, né? Será que vai dar certo?" A gente fica com aquele medo, assim. Então eu já entrei com muita sede de fazer teatro. Eu entrei fazendo e já comecei a entrar num trabalho que me chamaram aqui, já comecei a fazer assim, a faculdade, eu fazia umas 2, 3 peças por semestre e estava ensaiando coisa, estava sempre metido em alguma coisa, né? E foi assim. E aí foi, foi se né? metendo. Aí fui me Caramba. metendo, fui muito metido assim de fazer uma peça aqui, outra ali e fui fazendo. Me E corta, me diz Tom, uma. porque eu falo muito às vezes. Não, eu tô adorando conhecer a tua história. Mas me diz, quando é que chegou esse lance dessa galera com as máscaras aí? Que papo é esse? Tipo, saiu da. E aí um povo inteiro mascarado, um povo inteiro pesquisando isso. Quando é que Sim. conheceu essa turma aí? Então, engraçado que não foi na faculdade, né? Foi e não foi, na Jura? verdade. Ai, para aí que tá caindo aqui, pô. Eu tô com uma gambiarra aqui, tá? Meu celular tá toda gambiarra aqui, eu não tenho suporte. Então, entrando no DAD, eu fiz parte de um grupo chamado Satori, Associação Teatral, que era mais uma associação mesmo, eram alunos do DAD, né? Com um professor que era o Irion Nolasco. Foi um grande mestre para mim, é um grande mestre para mim, né? Uma referência em tudo que eu fiz, assim. E eu comecei com ele em 2008, já nesse grupo. Então eram, acho que uns 15, uma galera, assim, uma galera fazendo. E, e ali comecei a ter interesse em pesquisar algumas linguagens, comecei a ter contato com algumas coisas. Uma delas foi o melodrama, que a gente montou um Uhum. espetáculo que foi É Nelson divertidíssimo. Rodrigues. Oi? Melodrama é divertidíssimo de É montar. muito legal, né? Então, a gente não chegou a pesquisar a fundo o melodrama, mas a gente teve o melodrama como uma referência. Então, assim, mas já me apaixonei, assim, né? Ah, é Pelo muito. melodrama e pensei assim, que legal, sabe? Essa coisa da transposição para o corpo diferente, de uma coisa, de uma forma, né? De uma forma mais expressiva, enfim. E aí comecei a me interessar por essas linguagens que usam das transposições corporais, como o melodrama, a farsa, o bufão, e aí chega na máscara, né? Mas foi muito aos poucos, assim, foi tendo contato com uma peça aqui, outra ali. Depois desse contato, eu fiz parte de um grupo chamado Pindaibanos, o nome é horrível, Pindaibanos, Ah, que ótimo! mas foi Ah, o da nome que a Pindaíba, um gente grupo deu na fudido. época. Hã? Cara de grupo de teatro, isso. Né? Cara de fudido, né? E aí foi o Pindaibanos. E aí a gente fez, mas era muito legal, assim, era um grupo muito legal e a gente montou, acho que uns 4 espetáculos, sendo que 2 foram de rua e 2 de sala. Mas esses 2 de rua, um deles era bufão na rua e um deles Gente, era farsa. Então, assim, tinha muito essa coisa
da transposição corporal, que chega a ser um mascaramento, né? Também é uma forma de máscara. Fui descobrir isso mais tarde, depois pesquisando, que também é uma máscara que tu coloca no corpo, né? Que tu transpõe pro teu corpo, né? Uma forma de mascaramento. E foi me interessando muito esse contato com a rua, com o teatro de rua, com a cultura popular, com máscara, enfim. E aí fui entrando mais, né? Depois o grupo acabou, e aí montamos, eu e o Fábio, que é meu companheiro, fomos. Ah, O Fábio já era apaixonado. Tu conhece o Fábio, né? Fábio Coelho. sim, É, mimoso. sim. Tá, irmão. Todo mundo fala isso, né? Puxa um saco do Fábio. E aí o Fábio já era apaixonado pelas máscaras, e aí ele me apresentou a Comédia dell'arte. E falou, olha, vai ter um curso na Itália, isso foi em 2014, né? Um curso na Itália de Comédia dell'arte, de máscara expressiva inteira, com a companhia alemã Family Floss. Vamos fazer? Vamos, né? Aí a gente começou a trabalhar, comecei a juntar dinheiro e a gente foi. Fomos para a Itália fazer esse curso com a companhia Family Floss em 2014. E aí que nós encontramos as máscaras que a gente utiliza hoje, né? As máscaras expressivas inteiras. O Fábio fez o Uhum. curso de confecção da máscara e eu fiz o curso de atuação e direção da máscara. E aí voltamos, e aí a Camila Vergara estava vindo também de um curso, e aí a gente queria trocar experiências entre, né? Ela era colega do Fábio na faculdade, eu já tinha me formado daí, pulei essa etapa, eu já tinha me formado, e ela era colega do Fábio, e ela, eu também quero trocar experiência, vamos fazer um grupo de troca, né? De poder mostrar o que a gente aprendeu nos cursos e tal. E aí começou o grupo. Depois entrou a Mariana Rosa, e aí a gente Aham. começou a pesquisar e começamos a levar a fundo isso. Criamos uma performance em 2015, não lembro do nome agora, da performance, mas foi uma performance assim no Centro Cultural Érico Veríssimo, com as máscaras, com a Liane nos orientando. E em 2017, que é a Venturella maravilhosa, depois eu já vou falar dela. É uma das maiores pra É, mim, ela é. É uma grande parceira do grupo, assim, uma grande parceira do Mascarenciano, a Liane. E ela começou ali com a gente já em 2016, quando a gente começou a fazer, ou 2000, não, foi 2015 que a gente apresentou essa performance, e ela já entrou com a gente, já nos orientando, já indicando alguns registros que funcionam para máscara, no segundo olhar dela, né, e que a gente estava querendo pesquisar. E aí fomos pesquisando, todo dia ensaiando, improvisando, elaborando, até que a gente começou a criar o primeiro espetáculo do grupo, que foi o Imobiliados, que Que é estreou um em 2017. lindíssimo. Eu fui ver, eu não sabia, eu não sei por que motivo, parei e voltou. Deu pause e voltou. Mas Tô. eu acho que foi num festival e eu me lembro que comprei alguns assim, e aquela coisa, vou assistir tudo que eu posso e tal, e eu entrei no Mobiliados, mas eu entrei de sangue doce no Mobiliados. Eu e a Maia, Sem assim, a saber gente o que que era, sentou, assim, viu? e o mano, de 2 andar. Que isso, velho? Eu sabia que era do Chalaco, né? É o Chalaco o cenário, né? É. É, Oi? né? E eu, pô, é do Chalaco, né, o Chalaco. cenário. E eu, pô, o Chalaco eu já tava Chalaco. ligado que ele era pirado, assim. E eu, meu, vamos ver. Mano, quando vocês entram, e eu, é os guris, eu já tinha lido, aí eu juntei as figurinhas. Só que a primeira vez que a gente assiste é tão louco, a gente se envolve e a gente esquece tudo, a gente fica louco por aquilo. Aí eu fui assistir de novo, eu não. Eu Ah, vou ver que de novo, eu legal. fui de novo nesse cinema. Eu quero saber quem é quem nesse negócio aqui. Sim. E não dá pra descobrir ninguém, eu não sei quem é. Depois, com o tempo, vendo fotos, tá, aqui ele fazia o Isso. Borim, ali tá a Aham. Mariana, da mãe. Mas é de uma beleza fora de sério. É lindíssimo, é lindíssimo. Por isso foi indicado, enfim, é muito lindo. Eu não sei se vocês ainda têm o registro desse espetáculo em algum lugar, mas, cara, é maravilhoso. Mobiliados é um dos A gente espetáculos de massa tem, a que me gente tem. marcou. Que massa, então, ouvir isso. Eu amo o espetáculo, assim, eu sou apaixonado pelo trabalho também. E a gente continua com ele, né? Ele tá ainda tá nos nossos planos levar ele adiante, né? Ele continua. E o cenário Aliás, tem um foi, personagem. oi, Tem um fala. personagem de Imobiliados, eu não sei se eu te mandei essa foto um dia. Eu tirei várias vezes, Aham. vou mandar pro Borim, vou mandar pro Borim. Toda vez que eu ia num dos cinemas aí de Porto Alegre, agora não sei se não é o Bourbon, é um dos cinemas aí de Porto Alegre. Na frente do cinema tem um boneco, que é um cara que é igual ao teu personagem. Idêntico. Ele tá Qual é o tirado, assim, com personagem? comida nojenta, ele é Ah, sim, nojento, o assim. Telmo. E ele
E ele tá sentado assim, e eu, caralho, esse aqui é o personagem do Imobiliados, é o que o Bagé faz, meu. Ele tá lá, ele tá vendo, assim, é caríssimo um boneco. Da exposição na frente do cinema, assim, e eu, caralho, cara, os espetáculos das imagens ficaram muito tempo na minha cabeça, ainda ficam muito tempo na minha cabeça. E Que eu, toda vez que eu ia legal, no cinema, eu, porra, olha ali, meu, aquele personagem do Bagé. que massa. E sabe que a gente também reconhece várias figuras assim na rua assim, reconhece várias figuras Assim, do espetáculo, porque são figuras muito humanas, né? Então assim, a gente trabalha muito com estereótipo mesmo, com sim, a coisa tal. do humano, né, do delicado, enfim. E são figuras, e são estereótipos muito conhecidos nossos, né? Então tem a hippie, tem o cara mais conservador, né, que é hipocondríaco, tem a maniática por limpeza, ela tem mania de limpeza, tem o caipira do interior. Então, assim, são figuras que convivem no mesmo lugar, né, assim. E foi muito divertido fazer, assim. O cenário, na verdade, foi uma concepção nossa. E foi o Chalaco topou fazer e, né, tocou ficha, assim. E a gente queria um espetáculo grande, assim, uma estrutura que pudesse compor, não, uma que é comportar, tá certo? Falar isso, não Uhum, sei, mas que pudesse sim. sustentar essas figuras todas, uma estrutura que pudesse sustentar, porque a máscara ela precisa da materialidade. É importante que a máscara tenha um material. Então, trabalhar, por exemplo, com um objeto imaginário com máscara é um pouco, diria, é difícil, é complicado, é ruim para o trabalho, na verdade. Não é nem difícil, é ruim para o trabalho, porque tu precisa da materialidade, né? A máscara tem isso. Então, por isso que a Uhum. gente construiu, ele tem um sentido de ser, né? O edifício todo, né? Enfim. Mas aí Me foi diz isso. uma coisa que é muito legal, que eu tenho conversado com todos os entrevistados, é assim, tem uma galera que pensa em ir fazer faculdade, ou pensa em ir para Porto Alegre, para São Paulo, para Rio, e aí se pergunta quais são os mercados de trabalho. Já deu alguns exemplos aí de investigação, né, Então Alexandre? tá, gente. Valeu. Acabou a live. Imagina. Tô brincando. Porque tu investigou, Não, encontrou um mercado, encontrou um trabalho, e através dessa investigação tu acabou encontrando o teu grupo e as tuas pessoas, né? total, total. E isso é muito lindo, e eu acho que que isso é um dos pontos importantes. A gente falou desde a primeira da entrevista, até o Álvaro foi um dos que comentou sobre isso, de ir se metendo em tudo e querendo fazer tudo. Porque o teatro, talvez, não sei se estou falando muita bobagem, mas não se tem uma oportunidade de agentes do teatro te ligando para produções, ou buscando recém-formados ou alunos em formação. Não, eu É, acho que isso se faz, isso acontece pelo encontro, sejam em cursos, sejam em amizades dentro da faculdade, ou encontros da vida mesmo, que daqui a pouco tu vai montar um espetáculo, ganhou um edital, e, enfim, toca-se a vida fazendo isso. Mas tu cavocou esse teu mercado de trabalho, mas como é que tu enxerga o mercado de Porto Alegre, principalmente, para quem tem curiosidade de ir a Porto Alegre ver este mercado e talvez viver dele ou a partir dele? Como é que tu vê o mercado para atores? E o mercado do ator é enorme, claro. então tu me dá um minutinho, pelo amor de Deus, que tem um cascudo aqui. Eu vou tirar esse bicho daqui. Vai, tira o cascudo, vou abrir essa. O bicho vai voar aqui em mim e não vai dar certo. Para aí, só um pouquinho. Matou o cascudo. Não, não Olha o mato. Tomás, tá aí. Não, não matei o cascudo, não matei. João, Rodrigo. Eu não matei o cascudo, Edições eu bati com Chimichurri, espadinha. olha que maravilha. Oi? Edições Chimichurri entrou, adoro os nomes. Vinícius Assunção, Fabrício Leal. Nossa. Obrigado, gente, que tá acompanhando aí. Mas me conta. Então, muito legal essa pergunta tua, assim, porque eu sempre fui muito metido, assim, né, de entrar e começar a fazer teatro com os grupos, porque eu sabia que não seria fácil e não é fácil, né, não é fácil para ninguém, assim, que faz teatro. E Então, nunca será. nunca será, nunca será. Eu acho que nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo. Eu acho que existe uma facilidade, existem diferentes valorizações do trabalho, né, tanto do ator como do trabalho da área da cultura, mas a gente aqui no Brasil, a gente está. Desculpa, nós estamos ferrados. Mas assim, Muito. por isso que a gente tem que pensar muito bem no que fazer. Até a gente estava falando assim com o pessoal do grupo, porque não se vive só de ser ator, né? A não ser que tu seja um ator da Globo ou, né? Enfim, nem Da assim, nem Record. assim, Pega e toda nem a Record. assim, e nem Uhum. assim, porque a gente imagina uma realidade muito
muito legal, muito linda, mas assim, é difícil pra caralho o mercado que a gente tem, ou que a gente busca ter, né? Então, a gente tem que dar aula, a gente tem que se meter em especializações, tem que, é, enfim, trabalhar com produção cultural, tem que produzir os próprios espetáculos, porque nós não temos aqui distribuição dos espetáculos, né? Mas o que eu diria para o pessoal é isso, é estudar. Estudar e se meter e fazer teatro e estar envolvido com gente da cultura, com pessoas que tu admira, fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo também saber o que está fazendo. Porque uma coisa que eu fiz quando eu entrei, como eu não conhecia, eu fiz muita coisa. Fiz muita coisa boa e fiz também muita coisa que não era tão legal, que não me fez tão bem, processos mais difíceis mesmo, assim, que, enfim, né? É, e tu vai aprendendo. De qualquer forma, isso também é uma escola, né? Tu vai cavando esse mercado, tu vai descobrindo o que tu quer, o que tu não quer, né? Mais ou Uhum. menos quem tu admira. E eu acho que a gente tem que criar esses espaços. Esse espaço de ter um grupo, para mim, é muito importante. Se conectar com artistas que pensam, que têm um objetivo em comum e que possam juntas criar, né? E pensar esse trabalho que a gente tem de produzir, de levantar um espetáculo, que não é só levantar um espetáculo, tem muito trabalho por trás, né? Então tem que ter um plano pedagógico de tu dar oficinas, de tu dar aula. Provavelmente vai Eu, ter que conciliar com outros trabalhos também, né? Então, assim, tu que é um cara, por exemplo, empreendedor, que já chegou lançando ali em Porto Alegre o Entre Atos. Entre Atos, sempre confundo. isso, entre Entre atos, Atos, isso né? aí. É porque eu trabalhei no Isso, lugar entre atos. chamado Entre Ato. Tem o bar do seu Washburg, que é Bar, eu entre atos. trabalhei nesse bar, trabalhei. Então, assim, tem esse mercado que a gente vai descobrindo, a gente vai cavando ele, né? Uhum. Mas é com a consciência de que a gente nunca vai fazer uma coisa só, Sim. né? Pelo menos É, assim, eu não conheço quem faça, assim. Então, assim, tu tem que estar também. envolvido, tem que estar ciente, pelo menos saber de iluminação, saber de cenografia, saber de produção, precisa produzir teus trabalhos, tu precisa dar aula, tu precisa, enfim, fazer mil coisas, né? Tem que fazer render. E aí tem É, uma coisa que é louca nessa história. Claro que depois que tu vai te experimentando, vai reconhecendo o mercado que tu quer trabalhar, as pessoas, o que tu quer dizer com isso, tem um lugar de decisão que veio antes disso, talvez, que para mim é um lugar onde as pessoas não diria se perdem, porque se elas se encontrarem na vaidade, ok, mas existe um lugar da vaidade no papel do ator. é, Ator não professor, ator. uhum, Talvez alguém que não tenha feito licenciatura, mas tenha feito bacharel, ou que só trabalha para ser ator mesmo. Que é um lugar perigoso, assim, esse papo que eu tô tendo com esses entrevistados é muito para falar sobre isso que tu falou agora, então para mim é valioso ter o teu depoimento sobre estudar e sobre investigar a sua área para trabalhar depois, e ao mesmo tempo eu quero que as pessoas se deem conta, essa galera jovem que vai querer começar agora, vai entrar nesse mercado, para ter muito cuidado com a vaidade nesse lugar. O Alexandre Borinho é um rapaz lindo, do olho claro, fotogênico, e tu, como tantos outros, enfim, vão querer, claro, trabalhar, botar a cara no mundo e aparecer em outros tantos lugares. Mas o quanto, é uma das perguntas que está aqui, né? Como é que se lida com essa vaidade na profissão? Como se não se deixa vacilar? Eu não sei se tu já conheceu pessoas, tu já vacilou. Como é que é o lance da vaidade do ator pra ti? Pra mim, foi uma experiência também difícil, mas as experiências com os grandes diretores me ensinaram muito, muito sobre fazer teatro, sobre ser ator, artista. Não sobre o querer elogios ou querer foco, flashes. Não vai bosta, né? não, tu não vai ter isso. Como é que tu lida com essa vaidade? O ator ele é um operário, né? O ator e a atriz são operários do trabalho, né? Então, lidar com a vaidade é uma questão constante porque é o teu corpo ali, tu tá emprestando, né? Tu tá exercendo um trabalho que é o teu corpo, é o teu rosto, é a tua voz. Mas, ao mesmo tempo, essa vaidade, ao mesmo tempo, ela vai ser cortada, ela vai ser trabalhada em algum momento. Tu vai levar uns tapas na cara, porque não vai funcionar tu ser vaidoso, tu querer ser bonito, tu querer.
Claro, tu tem que ter alguém que te diga isso, né? Porque tem pessoas que também, enfim, endossam a vaidade, mas a vaidade ela não é amiga do nosso trabalho em teatro. Ela não é amiga, porque ela não é generosa. A vaidade ela pensa no eu, e o teatro ele precisa do coletivo. Então a vaidade ela é tu querer falar, né? Tu querer dar uma ideia, tu querer comunicar algo, só tu. Mas no teatro tu precisa, antes de falar, saber escutar, né? Então, assim, tu vai, nesse jogo, por exemplo, tu vai entendendo, por exemplo, tem um jogo, tem uma regra de improvisação que é a regra do sim, né? Tipo, sempre diga sim na improvisação, nunca diga não. Diga sim, porque aí tu vai aceitar. Se alguém me propõe alguma coisa na improvisação e eu já nego isso, eu tô negando uma possibilidade de acontecimento que pode ser muito legal. Tô Uhum. negando isso, né? Porque eu tô talvez preso a uma ideia que eu quero que a minha ideia seja executada. Não, mas é nesse diálogo, nesse coletivo que a gente consegue construir alguma coisa juntos. Tá, beleza. De repente eu propus alguma coisa que não foi escutada, que não foi, enfim, pega, né, pelo grupo. É, mas eu percebi algo que foi proposto também, então eu vou trabalhar em cima disso, né? Então a escuta é muito importante. Então por isso que a generosidade e a escuta no teatro são amigas da construção, são amigas do nosso trabalho. E a vaidade é o oposto disso, né? Então, enfim, não sei se eu falei Ah, alguma ótimo. coisa. Esse sim aí é da Raquel Sokolovics, né? Eu também fiz os cursos com ela. Eu Adoro. vi. É da Raquel. A Raquel é maravilhosa, né? A Raquel. Tem o Nossa, jogo dos cinco, ela que é jogo do maravilhoso sim com também. ela, Só é vai, verdade. só Eu vai. lembro do o Irion fazia muito do sim também. Fazia Essa também. coisa do sim ele fazia também. Mas é uma coisa muito legal, né? Que se for pensar assim, é básico, né, para o nosso trabalho. É básico. Então, assim, em 2011, né, eu e a Franciele Aguiar, uma colega, uma amiga, construímos um espetáculo chamado Noite de Valpurgis. E a gente não sabia o que. Tô te contando, tá? Enfim. Sim, por A favor. gente não sabia o que construir, a gente tinha que se formar no DAD. Ela tinha que fazer o trabalho dela de conclusão e eu também o meu, então nós nos juntamos. E a gente não sabia o que fazer, a gente tinha algumas referências de texto, Radu Nassar, Shakespeare, Neil Gaiman, tinha vários autores, né, e coisas que a gente queria falar e fazer. Mas a gente foi para a sala de trabalho e a gente fica pensando, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E, Fran, eu não sei. Até que a gente decidiu, não vamos fazer nada. Não vamos fazer nada, vamos ficar aqui, vamos apagar as luzes e vamos escutar o que um tem para dizer para o outro. Vamos se aquecer o corpo e vamos, enfim. E a gente começou nesse jogo e aí começou a nascer um jogo tão interessante que toda semana a gente se encontrava e a gente começou a estabelecer uma relação entre dois irmãos. E eram dois irmãos. Numa casa, no sótão de uma casa, a gente começou a construir a dramaturgia do espetáculo e foi juntando, junto com os textos, e construindo a dramaturgia, né? Nessa colagem, nessa bricolagem de textos enfim, de coisas. E foi muito legal, porque se a gente tivesse parado para querer, talvez, criar em cima de algo, talvez não surgisse isso, né? Então a gente parou para se escutar e ter esse momento de trabalho. Claro, foi um processo onde a gente teve um tempo de pesquisa, foi um tempo de 5 meses, mas foi um tempo, e a gente Ah, pôde já. criar esse trabalho, né? Que virou um espetáculo, que depois nós circulamos com o trabalho, que, enfim, ganhamos prêmio, foi Sim, muito legal, sabe? Então, eu acho que a escuta, ela é um ingrediente essencial, assim, para o nosso trabalho enquanto criadores, sem né? dúvida. Olha só, a Alci Antunes mandou uma pergunta pra ti aqui, ó. E Fala, quem mana. improvisa? Ah, tu consegue ler aí? Não, não tô... Deixa eu ver, eu vou Ó, tentar. vou te ler, vou te ler. E quem improvisa não pode ser visto como individualista? Mudando o roteiro, isso não traz conflito? Olha só, tua irmã te botou na saia justa Me aí. botou nessa justa. Ela adora fazer isso, né, mano? Deixa eu ver. Mudando o roteiro, isso não traz conflito? Conflito sim, porque eu acho que o conflito ele é necessário, né? O conflito ele é também a base do nosso trabalho. Ele precisa acontecer. A gente busca Fundamental. o Sem conflito, né? conflito não dá. É no conflito que a gente consegue que a ação acontece, né? Agora, ser individualista vai depender de muito como tu se relaciona, né? Então, assim, essa escuta, se tu vai improvisar contigo mesmo e teus colegas estão ali, tu não tá escutando, tu não tá improvisando de fato, né? Tu tá
tentando fazer alguma coisa e tu não tá conseguindo pegar o time, tu não tá escutando. Então, o improviso, ele é muito essa comunicação desses corpos ali, né? Eu vejo assim, né, Tom? Não sei. Sim. Não sei, eu Mas eu vejo assim, né? concordo plenamente. Eu acho que improviso, ele acontece quando tu se comunica, né? Com, não só com as pessoas, mas com o que tá ao teu entorno, né? Com os elementos, com o som, com o grilo que... Ó, tem um grilo aqui. Sabe? E tu vai construindo essas camadas, essas narrativas. Daqui a pouco eu falo, ó, tem um grilo aqui, todo mundo olha o grilo sei lá, e começa a construir algo. Eu acho que se ninguém Uhum. escutasse o grilo aqui, o grilo ia passar despercebido, né? Então, eu acho que parte da escuta. Então, eu acho que, não sei, eu acho que quando a gente tem improviso, não tem individualismo, assim, individualidade, sei lá. Vem cá, só avisando um pouco agora, já que a gente falou um assunto Vamos super lá. sério, eu lembrei de uma história maravilhosa, mas eu vou perguntar a tua primeiro, depois eu vou contar a minha. Eu quero coisa engraçada, eu quero coisa absurda. Eu quero saber de perrengues, porque o Imobiliados e o 2060 aí. Como é o nome do outro? 2060, 2068, desculpa, eu tava... Aham. 68? Tudo é 2068. mega, né? O Imobiliados é mega, mega. Tudo é grande, um monte de É. coisa pra dar errado ali. Um monte de merda. Mas não precisa ser ali, pode ser em outros lugares, viu? Ah, Conta de perrengues com espetáculo pra mim. Qual um Tom, pelo perrengão amor de daquele? Deus, pelo amor de Deus. Perrengue, bom, perrengue a gente tem que fazer uma nova live, né? Pra falar só de perrengue, né? Não, dá uma hora. É, muito bom. Eu ouvi os teus perrengues, eu dei muita risada. Mas assim, te contando, Ah, sou tá? rei. A gente teve muito perrengue no grupo, no Máscara em Cena. E teve um perrengue que eu fui o responsável pelo perrengue, por isso que eu vou começar contando esse. Que foi a nossa primeira viagem com imobiliados para fora, assim, para fora do estado, enfim, a nossa primeira viagem. Primeira viagem, a gente nunca foi para outro lugar, foi em 2018, eu acho. Foi 2017, eu acho, não lembro. Que a gente foi para São José dos Campos apresentar um festival lá, apresentar o Imobiliados. Imobiliados, e assim, para quem não sabe, Imobiliados tem... 2017, o Fábio está dizendo aqui. Ah, isso mesmo. Imobiliados tem tem 6 andaimes e um prédio construído de 2 andares em cima desses andaimes, mais objetos, produção de objetos, enfim, figurinos, máscaras, que são Louco. 9. Loucura, loucura, muita coisa. Mas enfim, fomos para esse festival e como eu dava aula numa escola na sexta-feira, eu não podia ir antes para o festival. E o pessoal, a Camila, que é a produtora do grupo, o Fábio e a Mari, o Chalaco foi também. O pessoal foi Mas antes para São José dos Campos e eu fui na sexta-feira, que se eu não me engano era o dia da apresentação. Então eu fiquei responsável por pegar os andaimes aqui, por escolher os andaimes aqui. Então, quando o pessoal estava indo de aeroporto de avião para São Paulo, eu estava responsável por pegar os andaimes. Só que como eu dou aula na sexta-feira, dava aula na sexta-feira, eu nunca tinha participado da construção do cenário. Eu não sabia de fato quais eram os andaimes, porque os andaimes para mim é tudo igual, entendeu? É andaime. andame, andame. Não é, mas não é mesmo. Eu Não aprendi no era, WhatsApp não para era Shakespeare mesmo. que não é mesmo. Assim, ó, eu não vou nem dizer onde eu queria enfiar os andaimes, porque assim, eu escolhi os andaimes. A gente Escolheu tudo chegou, errado. né? Eu e o Frete, chegamos para pegar os andames e passei, né, a lista, com os papelzinhos, com os nomes dos andames, né, certinhos. Os caras pegaram certinho os andames lá, botando no caminhão, tá, beleza, é isso aí. E o Frete foi para São José dos Campos. Beleza. Quando nós chegamos no teatro e começamos a montar, o Chalaco começou a montar os andames, começou a bater um desespero, porque não eram os andames nossos, a gente não sabia como fazer, porque a gente precisava de umas passagens entre os andames para a gente poder passar e fazer as trocas, né? Porque tem muita troca de Sim. máscara, troca de personagem, e sem isso o Jesus. espetáculo não acontece. E tava toda a equipe lá, todo mundo. Imagina o perrengue que foi. Bom, a gente teve que ligar para vários lugares para conseguir tipo uns pezinhos assim para a gente adaptar os andames, ligando para as Uhum. ferragens, para os lugares onde tem andame, lá em São Paulo mesmo, e era um final de semana, tava tudo fechado. Sei que a gente não E São conseguiu Paulo é enorme. estampar, mas era São José dos Campos, era menor assim, Então, tá, mais fácil achar. e sem falar que a gente carregou todos os andaimes, que são vários,
3 andares de elevador, então assim, aos pouquinhos, porque era num shopping, o teatro era dentro de um shopping, a gente tinha que sair lá, entrar dentro do shopping de noite para montar, porque não podia ser Foi o batismo. perrengue, Tom, assim, ó, perrengue. Só que aí foi muito, depois deu tudo certo, porque o Chalaco, né, maravilhoso, santo Chalaco, resolveu Adaptou pra tudo. gente, né. Puto da cara, mas resolveu, né, porque ficou, imagina, porra, escolheu o nome errado ainda. Não, Mas depois andaime, dessa eu velho. aprendi. Andaime é um pepino, cara. Ele tem que ser o andaime Isso, Tom. certo. Mas deu tudo certo. A gente conseguiu arrumar os andames, né? Deu certinho. A gente deu o Chalaco deu um jeito ali e o espetáculo aconteceu. Mas foi, assim, uma Tá tensão bem. até o último minuto. E tiveram outros perrengues Eu... também, né? Enfim, mas vai contando aí. Ou mobiliados? Outros, até piores, assim. A gente fez a nossa viagem para o Canadá em 2019, né? Porque a gente foi para o Ah, Cariri. E aí lá no Cariri a gente conheceu uma organizadora do festival Mascalor, do Canadá, que é um festival de máscaras. E ela viu o trabalho, gostou do trabalho, nos chamou, né? Fizemos essa ponte, felizes da vida e fomos para o Canadá. Estou resumindo a ópera, tá? Só que as passagens do Canadá foram compradas por uma agência lá no Canadá, desse ai, Jesus. festival, né? Esse festival comprou as passagens nossas e cada um foi separado, assim, cada um foi num dia, porque eram as passagens mais baratas e tudo mais. E acontece, chegamos no aeroporto, eles construindo o cenário lá, no Canadá, eles construindo o cenário lá. Já é uma viagem, é uma loucura pensar que Já é... Não, muita viagem. muita loucura, então. Enfim, eles construindo o cenário lá. Chegamos no aeroporto, eu e a Fábio, que é a iluminadora do Imobiliados, passamos, né, com a nossa passagem, sim, apresentamos os documentos e tal. O Fábio, que estava junto, apresentou a documentação, passagem estava inválida. Sei lá, tipo, não tinha sido, não deram a baixa na passagem. E aí começou a bater o desespero. E aí a Camila estava no Canadá já, enfim, estava todo mundo indo. O Caio estava indo também, enfim, que é o nosso sonoplasta, criador, né, das trilhas originais, nosso músico do Caio, grupo. Caio é de outro mundo, Caio. Caio é de outro mundo. De outro mundo, incrível. E aí tava todo mundo indo, o espetáculo pronto para acontecer e o Fábio não conseguiu embarcar. E aí começou a bater o desespero, ele teve que voltar para casa, a passagem não deu a baixa, e aí, enfim, começou o perrengue. A gente foi, entramos, já estávamos no Panamá fazendo conexão, eu e a Fábio, e o Fábio não tinha pegado o avião ainda. Foi um perrengue, assim, sei que foi uma Como é que tensão, ele assim. foi? Ele foi porque eles conseguiram. A Camila tentou comprar passagem e aqui a agência negou, porque eles viram uma brasileira comprando a passagem, tá no Canadá, acharam que era treta. Depois a agência conseguiu se comunicar direito lá com o pessoal do festival e aí eles compraram a passagem, deu tudo certo. Mas foi um Graças perrengue, a assim. Deus. Foi. Então essas coisas acontecem, mas é legal porque no final parece que dá tudo certo. Pelo menos até agora deu tudo certo, Deu sabe? tudo certo. Tu Ó, o falou Fábio em falou aqui, ó, Brecht, 24 horas para conseguir consegui embarcar. embarcar. Chegou exausto lá, né? Chegou Ah, caco. pegou O só o Fábio já ficou cheirinho. melhorzinho. O Fabinho ficou Fabinhozinho. Uhum. Pequenininho. Tu falou de Brecht, eu lembrei de um perrengue brechtiano maravilhoso. É. A gente montou a ópera dos Três Vinténs, que era a Paixão do Zé Adão, né? A gente montou a ópera, então tava Uhum. foi aquele processo, foi o Everton que fez a diretora musical da gente, a Larissa e a Carlota fizeram a direção do espetáculo junto com o Zé, então era muito corpo. Uhum. Botaram aquele piano em cima de rodinha e tinha o globo lá da Tempestade, do espetáculo da Jezebel, que ela emprestou aquele globo. O espetáculo era uma doideira, assim, 16 atores, a gente pulava, subia. Cara, era uma loucura, velho. Loucura. Foi um sonho realizado meu. Fui o Mac Navalha, um dos Mac, eu e o Massa. Gustavo. Então era aquele piração, assim, nós tudo louco, aluno em formação, e era um espetáculo de Uhum. formação. Tinha esse peso de ser um espetáculo mimoso do Zé Adão Barbosa, que o Zé era apaixonado pelo espetáculo. Vivia brigando com a gente, porque queria uma atuação assim, ó. Nós, tá bom, tá bom. E aí, não bastando isso, a Carlota e a Larissa tirando o que podia dos nossos corpinhos, né? Uhum. E, cara, a estreia foi no Teatro do Museu do Trabalho ali. Casa cheia, lotadão, assim, tudo lindo. Um calor do cão em Porto Alegre, janeiro, pegando, violento. E aí, uma das primeiras cenas, assim, que é uma cena com todo mundo correndo, se posicionando e tal. E aí vem o Ricardo Neme, canta absurdos, atua, um baita de um ator, ele é enorme, cantando assim, a plenos pulmões.
Tá todo mundo em cena e vem o Ricardo. Não, metade do elenco tá em cena, outra metade tá lá fora, né? Porque a gente fazia muita correria. E ele tá ali, 5 minutos de espetáculo, cantando. E dá aquele estouro na rua assim, BUM! Apagão no teatro. 5 minutos de peça, 16 pessoas, teatro lotado, família veio de Bagé, família de não sei quem veio de não sei aonde. Toda a desgraça junto. E aquele silêncio e o Gustavo Petri no piano, tocando no escuro. E o Ricardo cantando no escuro. Daqui a pouco começou a errar as notas. Ele para de tocar. Aquele silêncio, assim, desesperador. Escuro. Aí vem o Zé, aquela voz do Zé. Se a luz não voltar em 15 minutos, acabou. Calma, Zé, calma. Cara, parece que o relógio foi sacana, assim, deu acho que uns 12 minutos. Acendeu tudo de novo, assim. E nós, graças a Deus. Graças a Deus. Tô dizendo, Voltamos pra cena. Sempre dá certo, né? Sempre dá, velho. Mas voltou pra cena. Voltou pra cena, eu tinha que entrar e pegar a Bruna Gelser no colo, fazer toda uma cena cantando e tal, de Mac Navalha. Eu fiquei tão noiado que eu entrei de pijama de Mac Navalha, de mijão, de tudo. Peguei a Bruna, assim, aí eu passei, fiz tudo, aí eu olhei, passei os olhos, assim, na Larissa, a Larissa tava assim pra mim, ó. E eu não entendi nada, a fé é cênica, fui, larguei a Bruna, saí de cena, cheguei no camarim, me olhei, eu tô de mijão, cara, eu entrei de mijão em cena, velho. Errei tudo. Cara, eu errei de fazer essa cagada. Eu acho que eu fazia xixi de rir, assim. Não, desespero. Ó, 2068 também teve apagão de luz. O Fábio tá contando. É verdade, Mentira, a gente teve um apagão. Mas foi mais rápido, não foi tanto tempo. Foi tipo uns 2 minutos, 3 minutos, mas já é um pavor, né? Imagina, tá em cena, pum. Ou menos, não lembro. Não, É uma eternidade, né? Quando. dá um desespero. Eu tava batizado, eu era batizado com esse lance de errar a roupa. No segundo ano a gente fez um melodrama, tava falando de melodrama, a gente fez um melodrama, era Prisioneiros da Cobiça, com a Cláudia Sachs. Cara, divertido, a gente se mijou, a gente adorou. Só que a gente inventou, a gente escreveu o próprio roteiro, foi uma experiência muito maluca que eu não recomendo. E aí a gente inventou um calabouço. E aí eu sei que tinha uma escada lá no Teatro do Museu do Trabalho, que pra cena do calabouço, lá atrás, a gente desvirava essa escada. E a parte de baixo da escada parecia um calabouço. Cara, ficava muito massa. Só que era uma trabalheira pra levantar aquela merda. Enorme. E aí tinha uma cena do baile. Tinha toda uma dança de baile de máscaras, tá? E aí fizemos a cena do baile de máscaras e eu saio da cena do baile de máscaras, vou lá pra trás, pra trocar, tirar a roupa do baile de máscaras. E eu tô vendo as gurias, que era, por acaso, todos os homens estavam em cena e as mulheres estavam fora, e as gurias estavam passando um trabalho com essa escada, velho. Levantando aquele troço, tentando se vestir e tal. Eu, pá, vou ajudar, tô aqui. Eu tenho tempo pra ter minha próxima cena. Só que o tempo que eu tinha era uma coisa rápida. Mas eu já tava assim, né? Já tô sabendo meus tempos. Não tirei a roupa da festa e nem a máscara. E fiquei ajudando com essa bendita dessa escada, virando ela, que é a escada inteira, né? Não é essa escadinha, a escada inteira, e virei aquela bagaça. Sim. Daqui a pouco eu escuto falar assim, ó, o capitão não, o príncipe, o rei, não, o conde deve estar cavalgando na floresta. E eu, o conde sou eu. Não tem essa fala. Eu tenho que entrar. Entrei em cena assim, né? Eu estava cavalgando na floresta. Foda-se, dei o texto. Só que aí a mesma história, assim, eu olhei e a Cláudia assim, ó. O que foi? Eu entrei de máscara de baile. Numa cena que eles estão planejando um ataque pra assassinar os caras, todo mundo sério, tomando vinho. Entrei de palhaço, assim, eu não tirava o nariz pra ir trabalhar, sabe? É um negócio ridículo, assim. O perrengue dessas cagadas é comigo. Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Ou não? Conta, tem mais contas, deixa eu ver. Conta, dá muito tempo, por favor. Eu lembrei aqui, não sei quanto tempo a gente tem. Lembrei, eu fazia esses trabalhos itinerantes que a gente faz de apresentar no interior, 3, 4 apresentações de projeto, assim, sabe? Era um trabalho que chamava Ser Árvore, que a gente fazia, eu e a Manu Vanderlich. E sabe a Manu, do Cerco? Sim, sim. Eu e ela, a gente fazia esse trabalho.
E a gente viajava pelo interior e a gente apresentava não era um espetáculo, era uma dinâmica com as crianças. Eram personagens, né? Nós tínhamos dinâmicas com as crianças que falava sobre a cultura ervateira, né? Da erva mate. Então a gente viajava, a gente apresentava, sei lá, em Venâncio Aires, apresentava em Mato Leitão, cidades assim, às vezes muito pequenas, em escolas muito pequenas, isoladas, assim, que era muito legal de apresentar, porque era, enfim, no meio do campo, às vezes, sabe? Era muito gostoso. E aí, uma vez, Gente, a gente se perdeu várias vezes no meio da viagem, a produção não sabia, não tinha o mapa da escola, a gente se perdia na estrada, enfim, era uma função. Chegava nas escolas, tinha aquele lanche para todo mundo, né? A gente comia. E a Manu é muito produtora, né? Então a Manu tá sempre agilizada, fazendo as coisas, assim. E eu aprendi muito com a Manu de produção nesse período que a gente fez essa circulação, né? Desse trabalho. E aí teve um dia que a gente estava apresentando e a gente tinha uma hora da apresentação que a gente falava sobre o que a gente pode fazer com a erva mate, né? Então, quais são o que tu pode tomar erva mate como? Pode fazer bolo, pode fazer chimarrão, tererê, não sei o quê, várias receitas com erva mate. E aí as crianças interagiam com a gente. E aí tinha uma professora que ela falou assim, pode botar na cachaça, uma coisa assim que ela falou, sabe? Pode botar na adoro! cachaça. E aí aquilo já me deu vontade de rir. E eu tenho um problema com riso, porque eu não consigo segurar o riso, entendeu? Os risos mesmo. Ai, não, E aquilo, velho. tá, e aí ela já tinha falado da cachaça, bem bagaceira, e aí começou a me dar vontade de rir. E aí a Manu, tinha uma hora que eu fazia assim, ó. A gente tinha um cenário atrás e eu delimitava o espaço e a Manu explicava a dinâmica que a gente ia fazer. E eu abri os braços e numa dessas eu abri o braço e o dedo foi no olho da Manu. Tipo, deu no olho dela. E aí ela me olhou braba e ela ficou assim, Alfredo, bateu no meu olho, porque eu era Alfredo, né, o personagem. E ela Aham. ficou todo o resto da apresentação com a mão no olho e aquilo começou a me dar vontade de rir. Bom, eu te juro, assim, ó, Coitada, velho. eu tive que ir pra trás do cenário porque eu chorava, eu dava meu texto e eu chorava de rir, eu não conseguia olhar pra Manu. Que vergonha, sabe? Sabe aquelas coisas de Não, ter vergonha de estar rindo? quando dá o Essas riso, não coisas. tem quem segure, cara. Não tem. Ó, a Antônio está perguntando que se é o historietas. Historietas, o que perguntaram de historietas? Era o historietas o espetáculo? Não, não, era o Ser Árvore. Era um Ah, projeto de compensação ambiental para Rio Grande ah, do Sul. A gente apresentava em escolas falando da importância da erva mate, do plantio, das árvores nativas e tudo mais, assim. agora tu falou, me lembrei de uma maravilhosa do Vladimir Aguzzi, que ele conta, todo ano ele contava essa história, eu decorei. Tinha um espetáculo, onde numa cena, um dos atores tinha que chegar escondido, pegar um papel e queimar, que era um papel com segredo. Aí o Aham. ator chegou na cena, pá, 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 pegou o papel e não levou o isqueiro. Não tinha como queimar o papel. E aí, pá, puta que pariu. E a fala depois disso era que cheiro de papel queimado, né? E ele, pá, não tinha o que Aham. fazer. Ele pegou e rasgou, picoteou o papel e largou ali, pronto. Foi embora. Aí o próximo ator entrou. Ah, que cheiro de papel picado. Cheiro de papel picado, imagina. Resolveu a cena, né? Claro. Não tem como queimar. Eu, puta, cara, não, não me Mas soluciona uma improvisou, né? Mas improvisou ali, conseguiu. improvisou, né? Improvisou. Ó, a Anne aqui, ó. O Vladimir sempre conta essa história, ele sempre conta. Todos os anos ele contava essa primeira. Mas olha só, se eu te perguntar, eu tenho algumas perguntas aqui, agora sérias. E aí, uma que eu faço para quase todos, eu vou fazer para ti também, porque eu acho importante a gente falar sobre isso agora, tá? Principalmente porque eu, sinceramente, agora que estou vivendo na pele, literalmente, a pandemia e o coronavírus, Uhum. não tenho perspectiva, não vejo a gente que tem 30 e poucos anos, vacinado antes de outubro. Também não. Toda a esperança do mundo outubro, mas toda mesmo. Aqui em Bagé tá nos 85 anos, meio parando já. Tipo assim, as vacinas já estão acabando, e é Sim. isso. Minha mãe tem 76, não tem nem previsão, assim. Pá, contei a idade da minha mãe. Mas nós temos 30 e poucos, então diante desse cenário, eu queria que me dissesse, ó, é uma do Emanuel Miller aqui, tá?
Tu enxerga, como é que tu enxerga o nosso mercado pós-pandemia? Tu acha que a gente vai ter uma linguagem que vai trabalhar muito com a câmera, com esse comportamento que a gente está tendo que fazer obrigatoriamente agora, durante a pandemia, e o público vai querer ir ao teatro de novo, ou vai querer buscar só conteúdos por aqui? Porque, claro, ao mesmo tempo a pandemia trouxe grandes problemas, mas teve que nos ensinou a força a aprender sobre tecnologias, operação de câmera, operação de microfone, trabalhar com redes sociais, trabalhar criando conteúdo para as redes, esses editais que rolaram aqui em Bagé e pelo país inteiro, muitos espetáculos tiveram que mudar a linguagem para se encaixar aqui, e mesmo quando tu faz teatro em lives com vários quadradinhos, a linguagem acaba sendo outra, porque por mais que tu atue com a energia que o teatro pede, Uhum. é uma outra linguagem, é através da câmera, então muda tudo. Eu adaptei dois espetáculos do Vladimir para um edital e eles viraram curtas, metragens, assim, mas são um Uhum. espetáculo. Depois virou um seriado e tal. E vários outros amigos também fizeram isso. Mas como é que tu vê esse pós-pandemia em relação à comunicação com o público e principalmente para as nossas criações? Como é que tu vê isso? Tu tá preocupado? Bastante. Eu acho assim, Tom, tem bastante coisa aí, né, para ser remexida, assim. Primeiro porque a gente tem uma cultura difícil, assim, de valorização do trabalho, né, do nosso trabalho cultural, né, da área da cultura. Então, o Brasil não tem muito essa valorização, não se tem. E a gente já é difícil encontrar um mercado. No momento em que a gente não tem a possibilidade de exercer o nosso trabalho presencialmente, que o teatro ele acontece presencialmente, né? É esse encontro, né? É a arte do encontro, não é É, acho que encontro. possível assim. A gente se vê num abismo, mas ao mesmo tempo essa palavra reinvenção, né? Ela veio com muita força, assim, e eu entendo, eu também tenho um pouco de, já tô com ojeriza nessa palavra, assim, tô com raiva de falar, mas assim, é que é necessário de certa forma a gente se reinventar, né? Sim. Pensa que tem grupos aí que já trabalhavam com mídias e que já trabalham com isso há muito tempo, que tem mais acesso, né? E tem outros grupos que estão ainda penando para acessar, né? E eu acho que também isso escancara uma desigualdade também muito grande que a gente tem. Mas eu acho que acima de tudo, sim, eu acho que veio não o teatro nesse formato virtual, porque eu acredito que até a gente chama de teatro, tá? Mas eu não acredito tanto como teatro. Para mim é uma experiência. Para mim é uma Uhum. experiência, é, não digo nem cênica, mas assim, é uma experiência que se tem através, que pode ser muito legal, pode ser muito chato também, mas tem coisas muito legais. Mas acredito que a gente vai estar sedentos, nós vamos estar sedentos pelo encontro, pelo contato. Só que essa plataforma, que esse formato virtual, essa presença virtualizada, eu acho que ela não, ela veio para ficar. Ela veio para Uhum. ficar. De certa forma, híbrida, ou gente continuando apresentando trabalhos de forma mais virtual mesmo, assim como a gente está fazendo agora. Mas acredito que ela veio para ficar e acredito que ela veio para evoluir também muita coisa, né? Eu acredito no encontro. Eu sou do Uhum. encontro. Eu gosto dos corpos. Eu acho que o teatro se faz aqui no encontro. Até porque a gente Dia. olhando aqui a gente não consegue também ter a dimensão do que é a intenção do olhar do outro. Às vezes tu está conversando Sem com a dúvida. pessoa e tu consegue se comunicar com ela sem falar nada. E por aqui tu tem uma tela que nos separa, né? Existe uma outra relação. É mais difícil, cansa mais o espectador que está assistindo o trabalho virtualmente. Mas eu acho que a gente está de parabéns, assim, porque a gente conseguiu levantar coisas legais, sabe? Conseguiu mais uma vez Sim. estamos resistindo, né? É, muita gente está sendo mais prejudicada do que outras, mas assim estamos aí com vontade de fazer o nosso trabalho, né? Estamos resistindo. Eu torço que esse que essas novas linguagens ou essas novas iniciativas, essas novas propostas de teatro virtual ou de ações virtuais levem as pessoas também ao teatro presente, mesmo que eles encarem o teatro presente como, vou ter uma experiência de vida diferente, e que esse termo seja bem-vindo, vivenciar uma experiência no teatro seja vivenciar uma experiência para eles, que não ir ao teatro,
porque o encontro do teatro é completamente de ir ao cinema toda hora, mas ao mesmo tempo a gente teve uma discussão com o Rafa, ah, do quanto o teatro está distante das pessoas, tá? E aí ao mesmo tempo já vou engatar a próxima pergunta. O Uhum, quanto o teatro tá longe do público em geral. E aí a gente tem, claro, a gente tem um grande problema em formar plateia. Isso é um problemão do nosso país. Não é nem local, do país. Sei lá, talvez São Paulo não tenha grande problema com isso, mas mesmo assim deve ter. Mas é um problema do país. Ah, então, deixa eu organizar o raciocínio aqui. Se a gente tem essas tecnologias que vão nos levar ao teatro, vai levar mais o público ao teatro. Que iniciativas tu enxerga, Alexandre, ou tu já enxergou durante a tua vida, hoje, podem ajudar a gente a fomentar mais, a gente a ensinar as pessoas a irem ao teatro? Por onde tu acha que a gente deve começar? A Tati Vinhais, por exemplo, falou de alguns centros aí em São Paulo, lá em São Paulo, que são descentralizados, que são centros distantes do centro da cidade, mais perto da comunidade, onde grupos se estabelecem e ações desses grupos se estabelecem lá e a comunidade sabe o que acontece. E isso aproxima eles do teatro. Então o teatro se torna uma coisa próxima. E eles têm mais vontade de ir ao teatro, seja naquele ali ou uhum, outros espetáculos que aconteçam. Não é uma coisa parece que vinda de Marte, assim. Não, o teatro é uma coisa que a gente conhece, está aqui. Hoje, se eu for na qualquer comunidade, qualquer bairro simples aqui de Bagé falar sobre teatro, a galera ou uhum, não conhece ou acha que não é para eles isso. Então, uhum. isso me preocupa. Como é que tu enxerga? O que tu acha que pode ser boas iniciativas para isso, para fomentar esse público aí? Assim, ó, eu acho que as respostas elas são plurais e as ações também elas são diversas. Eu acho que não é uma frente só, né? Quando a gente fala de valorizar a cultura, a gente sempre fala do, do, do- de ter mais um aumento orçamentário, né, para a cultura, né? De terem políticas públicas que orcem mais a cultura, né? Porque que enxerguem a cultura como uma fonte de gerar emprego, que é, né? Como Que de é. fato é uma fonte a cultura é um setor que gera emprego, que gera renda, né? Se as políticas públicas puderem enxergar isso com uma forma de investir dinheiro de uma forma para multiplicar o dinheiro, para gerar emprego, para gerar renda, movimentar, a gente tem um tesouro nas mãos, né? Mas infelizmente a gente tem uma cultura que enxerga a cultura como algo pejorativo, como algo com perda de tempo, né? Mas Hum. eu estou dizendo isso por quê? Porque eu acho que existem frentes. Primeiro, a gente tem que ter, sim, apoios de políticas públicas que incentivem, né, o acesso à cultura, que incentivem outros grupos, surgimento de grupos, que financiem, que tenham projetos de circulação. E a gente também tem que ter um bom trabalho, né? Sem Eu dúvida. acredito que a gente tenha que fazer Pode ser. desse investimento, desses editais, fazer trabalhos continuados. Porque assim, aí eu vou fazer uma autocrítica também para gente da área, que muitas vezes critica o pessoal, que muitas vezes critica a falta de políticas públicas, mas que tem espetáculos financiados às vezes por uma grana, né, por 30, 40, 50 mil até mais, e são espetáculos de uma apresentação, de uma temporada. Espetáculos que às vezes Uhum. morrem por inúmeros motivos, né? Não vou culpar grupos e companhias, enfim, mas a gente não pensa às vezes na vida desse espetáculo, no que esse Não espetáculo se pode projeta um gerar, espetáculo. né? No que ele pode gerar de movimento, de renda, a quem ele vai acessar e o que tu vai fazer, né? Porque aí eu acho que tem uma discussão muito ampla também a ser feita no que tipo de teatro que a gente quer fazer. A gente quer fazer teatro para quem, né? E Isso. como? A gente quer fazer teatro Hum. para o pessoal da academia, quer fazer teatro difícil, que o pessoal vai ver, vai achar chato, vai achar Que é distante, ou a para gente quer pouco. chegar nas pessoas. Eu Uhum. tenho uma resposta. Eu quero chegar nas pessoas. Eu Eu também. e o pessoal do Máscara em Cena, a gente quer chegar. A gente quer chegar, fazer um teatro popular nesse sentido. De chegar nas pessoas. Sei lá, que a minha mãe, que a vizinha possa entender, como a pessoa, sabe, o professor, a professora da universidade também possa entender e possa se conectar. Nem entender, conectar. Porque a gente está falando de Uhum. imaginário, né? A gente está falando de criar imaginários. E quando a gente fala de criar imaginário, a gente não fala só de discurso. A gente fala de outras coisas, né? A gente fala de um discurso que ele está no nível poético, ele está na imaginação, ele está na possibilidade de sonhar. Imagina se a gente Uhum. pudesse, Tom, ter centros, como a Tati falou,
gosto muito da ideia da Tati de ter centros culturais nas periferias, disso ser financiado, ser fomentado. Imagina o imaginário que tu não vai movimentar naquelas crianças ali, né? Então, Que o lindo. teatro, ele passa não só pela construção do espetáculo, ele passa pela construção do imaginário, pela construção do ser humano, porque teatro não é só apresentar um espetáculo, é tudo um processo, né, de formação humanístico, é um processo de fomentar a renda, de possibilidade de emprego. Ele também, enfim, a cultura de forma geral é segurança também, porque quando tu tem cultura, tu tem segurança, né? Vários países já pensam a cultura e a segurança como formas conjuntas, né, de ação. Então acho que a gente tem uma discussão ampla a ser feita, assim, que eu acho que a gente tem que entre a gente fazer também uma autocrítica, porque a gente já faz a crítica, né, às políticas públicas, Sim. à falta de políticas públicas, mas também a gente tem que olhar para o que a gente está fazendo com isso, né? É pouco que a gente tem, é muito pouco. O que a gente está construindo, a gente está fazendo milagre, né, com o que a gente tem. Mas é enxergar esse pouco que a gente está conseguindo construir como algo muito precioso e algo que precisa continuar, que precisa reverberar, que precisa ter uma vida, que precisa chegar nas pessoas, né? É foda, é Muito. difícil, Aqui né? o Marcos Soares falou, muito importante a fala de vocês, ressaltando que a cultura, de certa forma, ajudou a pandemia. Sendo pelas lives, músicas, filmes, literatura, as pessoas não notam, mas essa cultura salvou a nossa saúde mental. Parabéns, Total, Alexandre. total. É Tu não tô verdade, vendo os comentários, mas é isso, é total. A gente tem exatamente. um presidente genocida no poder, né? A gente tem um cara que é um crápula. Vamos falar assim, vamos falar certo, né? Sim. E assim, a gente não tem um plano de vacinação. A gente não tem. Então, assim, boa parte das pessoas que de certa forma, apoiam essa política, né, que é uma política tóxica, uma política violenta, também estão consumindo cultura, também estão vendo essa novela, também estão lendo um livro, estão vendo uma Eu música, falei até com a que a pessoa Helena não na primeira gosta, mas live ouve, né? que é impossível, não existe. Eu contei a história do Roberto Salles numa reunião da MOV, que ele tinha um ideal de um dia fazer, não sei se ele tinha visto em algum lugar, em algum filme e tal, que todos os artistas de todos os segmentos possíveis parassem de trabalhar. Acabou tudo. Ia virar tudo pedra, tudo rocha, tudo sem cor, sem tudo, tudo, tudo. Esse cordão, essa camiseta, esse filtro, essa corzinha, acabou. É impossível se Acabou. viver. Não tem. Então, tá em todo mundo. Não existe esse papo, sabe, desses conservadores malditos, enfim, esses caras que estão nos governando agora, e não só eles, como tantos outros, até amigos e pessoas que a gente convive diariamente, que a gente tem que estar É, reforçando, falando e fazendo enxergar. E a arte vai fazer isso, ela tem que fazer, e vai seguir brigando para que se aconteça isso. Eu vi um videozinho curto da Cristiane Torlone falando um negócio mágico sobre teatro, que eu emocionei na hora, porque ela tem uma história de vida punk, né? Mas ela estava contando que num espetáculo dela, acabou o espetáculo, e veio um cara falar pedir uma produção pra falar com ela e Natal, e ela disse, mas não, por favor, atende esse cara aqui. E ela foi até ali, depois do espetáculo, cumprimentar o cara, e o cara tava com um semblante, assim, bem emocionado, só que tava muito magrinho, já muito, se tu via que ele tava doente. Ela fala, entre que tinha visto que ele tava muito doente, que tava por morrer e tal. E ele falou assim, olha, eu queria te agradecer muito, porque durante uma hora eu esqueci que eu já tô prestes a morrer. Eu tô com uma doença que eu vou morrer em breve. E ela, cara, o teatro faz isso. meu É ali Deus. que ela se encantou e ela nunca mais largou, assim, ela se entendeu aquele monstro que era o teatro, assim, na vida das pessoas. E é isso, daí pra coisas muito mais simples, de É, tocar o coração das pessoas, de mover paixão, enfim. Essa é a importância, né, Tia? Então, é que isso. bom essa A tua fala, gente, velho. que massa, Tom, essa história, porque me conecto muito com isso também, assim, acho que a gente se difere também por construir ficções, né? A gente gosta, a gente cria ficções. O ser humano evoluiu por ter essa capacidade de criar mitos, né? Criar ficções. Então, a gente depende disso. E às vezes a gente não se dá conta que depende disso. Então, essa educação, sim, a gente precisa ter. Essa educação de que entender que a cultura ela faz parte da nossa formação humana, do nosso desenvolvimento. Ela não é somente um passatempo. Ela pode ser, e ok que seja, mas ela precisa ser vista como algo muito importante na formação do indivíduo, na formação da criança, né? Precisa ter teatro nas escolas, precisa ter mais
editais, mais fomento para a cultura. Porque Ah, a gente pode ser um país muito próspero, nós somos um país próspero, que a gente ainda não entendeu como a gente então, tem entendeu? as No seu coisas. país. Enfim, mas Bagé, isso. antes de nós acabar, não posso não te fazer essa pergunta aqui, porque o Ah, nosso vem tempo está bomba, vamos correndo. lá. A última, não, essa é linda, mas essa é a última, antes de nós acabar. Se antes de morrer, tu pudesse reviver uma cena de um espetáculo da tua vida, uma única cena, que cena seria essa? Descreve pra gente que cena é essa. Tu vai fazer essa cena e vai morrer depois. Antes de morrer, Deus vai dizer, pera só um pouquinho, toma essa ficha, vale uma cena de novo, faça e venha pra cá. Cara, acho que eu vou chorar falando isso. Mas assim, eu acho não, tenho certeza. Eu faria a primeira cena a minha primeira entrada no teatro. Aqui em Porto Alegre, né? Eu refaria a primeira entrada. Eu fazia um personagem chamado Inocêncio no espetáculo Ivone, Princesa da Borgonha, dirigido pelo Irion Nolasco. E aí eu lembro exatamente desse momento, assim, e era um personagem muito tímido, ele só tinha uma fala, uma única fala, né? Que era perdi como de costume. Ele entrava em cena, ele era apaixonado pela princesa da Borgonha, que era Ivone, e ele dizia que tinha perdido, que ele tinha tentado convidá-la para dançar, para um baile, enfim, todas aquelas funções de corte, assim, não tinha conseguido, aí ele teve coragem de chegar para ela e dizer, perdi. E eu lembro que eu estava me preparando para entrar em cena, eu lembro desse turbilhão interno que a gente fica quando a gente está entrando em cena, sabe? Que tava ali na coxia, assim, vou entrar, vou entrar. E eu lembro que quando eu entrei, eu senti um arrepio pelo corpo inteiro, assim, ó, pum, sabe? E eu entrei e eu comecei a chorar, assim, eu, tipo, chorei e eu falei só essa frase, perdi, como de costume. Falei para ela, assim. E essa emoção me tomou conta, assim, eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu acho que foi a primeira... E eu acho que eu faria isso de novo, assim, eu acho que eu queria reviver essa cena. Foi no Teatro São Pedro, que a Antunes está contando aqui, ó. No Teatro São Pedro, foi lá? A estreia foi no Teatro São Pedro, mas essa cena foi num ensaio geral na Corpo Santo, quando eu entrei, Ah, assim. E tinha os convidados, tinha uma galera que o Irion, um professor, convidou, o diretor, e aí eu lembro, já estava em cena, né? Então foi minha primeira entrada, assim, com público, que eu lembro, assim. Primeira, depois Alexandre, deixa eu de outras ver. coisas, né? Mas olha, as escolhas de cena estão maravilhosas. A Helena escolheu uma cena que ela gozava. Tu com essa cena Capaz. toda poética. Oh, gente, que maravilha isso aqui. Olha só, não vai dar tempo pra tudo. A gente conta história demais. Os Bagé, quando você junta, é uma tristeza, porque a gente fica contando Né? história, Não. história, história. Olha, entrou bastante gente legal. A Nadine, o Beto, o Diego Nardi tá aí, a Massa, Aline, de Letícia Vieira. Olha, gente linda. Leite, querida. Entraram no fim, seus safados. Depois vão É, assistir lá no IGTV toda a conversa. Mas rapidinho, antes de acabar, essa aqui eu faço para todos, e claro, como a nossa vida é incerta, eu vou te fazer essa pergunta. Aliás, como a nossa vida é muito organizada e certa do futuro, eu vou te fazer essa. Como é que tu te enxerga daqui a 10 anos? que difícil, hein? Eu Rico? acho. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu fico assim, já ansioso com essa pergunta. Mas tenho pensado muito nisso, tá? Todos nós. Eu me enxergo daqui a 10 anos viajando, eu quero estar viajando com o meu trabalho, fazendo teatro. Quero estar viajando, fazendo teatro e, e é isso, dando aula, eu quero estar me movimentando, eu quero estar conhecendo gente, eu quero estar Teatrando. fazendo A gente vai conexões. estar velho e vai estar teatrando, né? Eu quero estar teatrando, eu quero estar aí. E pode ser viajando, assim, interior do Rio Grande do Sul, mas eu quero estar. Quando a gente fala viajando, a gente acha que assim, eu quero estar viajando, quero estar na estrada, quero estar passando perrengue, eu quero estar carregando coisa pesada, eu quero estar Montando andaime no Canadá, montando assim. andaime, resolvendo pepino, é isso que eu quero fazer. Ai, que maravilha, velho. Alexandre, Bagé, tá no fim, então, meu velho. Eu quero te agradecer, porque daqui a pouco o Instagram vai lá e corta sozinho esse negócio aqui. Mas te agradecer muito. Bater papo contigo é uma delícia. A Eu gente que só agradeço. escuta histórias, são histórias lindas. Parabéns por toda a tua carreira. Que a gente se encontre muito, a gente vai se encontrar muito nessa Vamos, vida, meu parceiro. Que a gente tá vamos pertinho sim, aí, a gente cara, tá vamos. junto, se ajudando.
E muito obrigado por ter aceito, viu? A gente amanhã faz a última live com os bagenses, mas esse é um projeto que eu quero muito seguir. Tô adorando bater esses papos. Acho que não tem que ser só com os bagenses, tem que ser com vários artistas aí. Tem tanta história legal para ser contada que a gente tá deixando passar, e que às vezes a gente perde pessoas e tal. Não sei se eu tô bem emotivo, porque né, tô meio cagaço de, sei lá, se eu ia sair dessa do Covid. Daqui a pouco, imagina, com 33, se eu Vai fosse sim, embora, eu ia ficar maluco. imagina. Então, cara, temos que contar nossas histórias, temos que brigar por isso que é nosso. E agora, mais do que nunca, por conta desse bendito, maldito governo que está aí. Mas a gente vai estar sempre brigando, seja lá o governo que for, tá? Então, Tamo muito junto, obrigado, Bagé. tamo junto. Eu que te agradeço, Tom, muito obrigado e parabéns pelo lindo projeto, assim, é um projeto lindo que eu acho que Bagé precisa, e eu acho assim, posso falar um pouquinho? Claro, por favor. Rapidinho, então, antes que acabe, eu acho que Bagé tem um potencial enorme, assim, sabe, de público, de gente interessada em ver teatro, de gente interessada em fazer teatro, então acho que isso que você está fazendo é muito legal mesmo, parabéns. Mesmo. E Ah, fico muito feliz obrigado. de ter participado da live e tamo aí, quando quiser conversar, tamo junto. Estamos eternizados, É, parceiro. tamo aí, meu Um velho. beijão pra ti e Um pra beijo, todo mundo que tá querido. com a gente aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou. Natália Lavrati, olha aí, ó. Tem a Maria do Los Angeles, o Guilherme Carraveta lá de Portugal. Gente, Martina Pilau, lá de... Ah, a Martina tá junto com o Gui. Gente linda, família do Borim que tava aí, seus lindos. Bastante peso aí. Fábio, maravilhoso. Beijo pra ti também. Obrigado, gente. Ó, vai ficar aqui no IGTV e depois todas as lives vão lá pro YouTube. Junto das lives vai ter o documentário que a gente fez aqui para Bagé, o documentário que chama Por que um Teatro, que defende a existência de um teatro aqui em Bagé. A gente conta um pouco da história do teatro de Bagé. Para quem não sabe, os trens que passavam aqui, desciam as companhias da Europa e faziam teatro em Bagé antes de ir para a Argentina. Umas histórias maravilhosas que tem algumas historiadoras contando, somando essas lives maravilhosas aqui. Então, beijo para todo mundo e Valeu, até Tom. amanhã. Valeu, Bagé! Valeu, querido. Tchau, tchau.